Muito bem-vindo a mais uma aula. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer o cálculo dos esforços da pressão devido ao vento nas edificações. Nós vamos fazer aqui um exemplo de um prédio e ver o valor da velocidade, né, que vai atuar e também da pressão que vai ser exercida decorrente dessa velocidade. Então, vamos começar aqui. Primeiro de tudo aqui, a norma que rege o cálculo das forças devido ao vento, a NBR 6123. Aqui, por enquanto, estou utilizando a versão 1988. Se tiver atualizado, depois a gente pode fazer um vídeo atualizado. Cargas horizontais, ação do vento. A ação do vento em edificações depende de diversos fatores. Normalmente, é associada a um carregamento estático equivalente. Para determinar esse carregamento estático, é preciso saber a pressão que o vento exerce sobre a edificação, que por sua vez depende da velocidade. Então a gente vai fazer o cálculo aqui primeiro da velocidade e depois da pressão. A força que o vento exerce sobre uma edificação é um esforço dinâmico, não é um esforço estático. Porém, para efeito de cálculo, a gente converte ela num carregamento estático equivalente. Mas vale destacar que a ação do vento é uma força dinâmica, tá? Não é uma força estática. Aqui a gente tem os valores de velocidade do vento para determinadas regiões. Então, que você perceba aqui que nessa área achurada aqui, que seria centro-norte do Brasil, a gente tem valores aqui de 30 a 35 metros por segundo, né? E já aqui indo para a região sul, a gente percebe que esses valores aumentam, ó, 30, 35, 40, 50. E realmente, né, a região sul sempre está sujeita a esses fenômenos naturais de ciclones, tempestades. Atualmente mesmo, em 2023, a gente está vendo a região sul passando por catástrofes ambientais, né? Então a região sul aqui sempre foi submetida a grandes valores aqui de velocidade. Então, se você estiver projetando estruturas nessas regiões, você deve ter atenção redobrada com relação ao esforço do vento, tá bom? Aí aqui um exemplo, ó. Nós vamos calcular aqui esse prédio, é apenas fictício, ó. Localização Campo Grande, MS, e a altura total 15 metros. É um prédio, né? Então aqui eu coloquei que a altura dele total é de 15 metros. Aí a gente tem aqui o roteiro para cálculo, ó, cargas horizontais, a pressão dinâmica, o QK é 0,63 vezes VK ao quadrado. O QK é dado em Newton por metro quadrado e o VK em metro por segundo. Para calcular o VK, que é a velocidade característica, a gente utiliza 4 parâmetros aqui, ó. V0, S1, S2 e S3, e cada um está descrito aqui. Então agora a gente vai começar a calcular cada um desses itens aqui. Então vamos começar aqui com o V0. V0 é a velocidade característica do vento. Como eu escolhi a cidade de Campo Grande, vamos dar zoom aqui de novo. Bom, sabendo procurar exatamente no mapa, o Campo Grande está bem aqui, ó, em cima desse número 14. Ó. Não confunda esses números aqui com a velocidade. As velocidades estão todas aqui no canto, tá? Essas marcações, elas estão relacionadas a outros fatores, como, por exemplo, marcação de cotas, entre outros itens. Não confunda com a velocidade. Se você, por exemplo, colocar a velocidade de 14, mas a velocidade é da casa dos 40, você vai ter problema, tá bom? Então aqui, ó, Campo Grande tá mais ou menos aqui, ó, tá nesse rumo. Então eu poderia adotar 45, né, que atenderia, mas não poderia adotar 40. Então eu vou adotar aqui como ideal 44. Então vamos lá no slide. Ó. Copiar aqui. Eu não sei porque ficou enorme desse jeito aqui. Então a velocidade inicial aqui é 44 metros por segundo. Agora vamos calcular aqui o fator S1. Calcular não, né? Vamos encontrar. Então vamos lá na norma. Vou até dar um zoom aqui. E vamos procurar o fator S1.
A norma aqui tem todo o roteiro de cálculo. Aqui tem as fórmulas, ó. PK, Q, os fatores foram todos retirados aqui da norma. E aqui a gente começa a calcular os fatores, encontrar ó, S1, fator topográfico. S1, fator topográfico. Então, o que é o S1? O fator topográfico S1 leva em consideração as variações do relevo do terreno e é determinado do seguinte modo. Terreno plano ou fracamente acidentado, o S1 é igual a 1. Se for um talude ou morro, vai calcular por essa fórmula aqui, ó. Aí que tem os parâmetros, ó, Z, D e o ângulo. Normalmente, ó, é para essas situações aqui, ó. Talude, aí você tem os pontos aqui, ó, ponto A, ponto B e ponto C. E quando for um morro, você tem essa situação aqui, ó. Como o foco do nosso curso é projeto de edificações, então vamos considerar um mesmo. S1 igual a 1. O S2, vamos encontrar agora o parâmetro S2. Aqui, ó, rugosidade do terreno. S2. A gente vai ter aqui, ó, vários tipos de categoria. Categoria 1, categoria 2, ó. A categoria 1, o que é? Superfícies lisas de grandes dimensões com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. Exemplos: mar calmo, lagos e rios, pântanos sem vegetação. Não é essa nossa, não. Minha internet desconectou aqui. Categoria 2. Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. As zonas costeiras, pântanos, campos de aviação, pradarias e charnecas, fazendas. A cota média do topo dos obstáculos é considerada inferior a 1 metro, então não é o nosso caso. Vamos ver a categoria 3 aqui, ó. Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas. Exemplos: granjas, casas de campo, fazendas, subúrbios a considerável distância do centro, com casas baixas e esparsas. A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 3 metros. Não é. Categoria 4. Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada. Exemplo: zona de parques, cidades pequenas e seus redores, subúrbios, áreas industriais, planas ou movidas. Grandes cidades, a cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 metros. Então, essa daqui mesmo. Então, categoria 4. Deixa eu colocar aqui, ó. Categoria 4. Agora a gente tem que ver a classe, ó. Categoria 4. Aí vai ter as classes aqui, ó. Dimensões da edificação. Ó, foram escolhidas as seguintes classes de edificações: parte das edificações e seus elementos com intervalos de tempo para cálculo da velocidade média, respectivamente 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Vamos lá. Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais de estruturas sem vedação, toda edificação com maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros. A nossa é quanto? A nossa é 15 metros, então tá dentro, né? Vamos ver as outras. Toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical seja 20 e 50. Então tá entre 20 e 50. Então se fosse 30, 40, estaria aqui. A classe C é toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 metros. Não, então nosso caso é classe A.
Deixa eu apagar aqui esse espaço, senão não vai caber. Tá. Categoria 4, classe A. Então vamos ver aqui o que a gente encontra aqui. A gente já tem aqui a fórmula, eu já escrevi essa fórmula aqui no slide. S2 é igual a B vezes FR vezes Z sobre 10 elevado a P. Vamos encontrar agora os parâmetros. A tabela, ó, a gente precisa da categoria, nossa categoria é 4, e a nossa classe, se é A, B ou C. Então, classe 4, categoria A, então a gente tem aqui, ó, o B igual a 0,86, P igual a 0,12. Então, vamos colocar aqui, ó, B igual a 0,82, 0,82 ou 0,86, esqueci agora. 0,86. 0,86 e o P igual a 0,12. Deixa eu apagar esse B maiúsculo aqui que tá errado. Tá. Tá faltando agora o FR, né? FR vai ser igual a... O FR, ele sempre está relacionado aqui à categoria 2, ó. Não importa se se sua edificação está nas outras categorias para os parâmetros B e P. Ó. Perceba que B e P está em todas, mas o FR está somente em uma. E para a classe A, que é o nosso caso, é 1. Para a classe B é 0,98, para a classe C é 0,95. Então, nosso FR é igual a 1. Então, agora a gente pode substituir os valores na fórmula. Vou dar aqui. Então, B. Quanto vale o B? O B vale 0,86. FR igual a 1. O Z, quem que é o Z? O Z é a altura da nossa edificação, que no nosso caso é 15. O 10 permanece e o P é 0,12. Então, eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Eu já tinha feito, mas eu vou confirmar aqui, ó. Vai dar 15 sobre 10 elevado a 0,12 vezes... Então, aqui para mim deu 0,90. 0,90. Se você encontrar algum erro, você me avisa, fazendo um favor, tá bom? Mas eu fiz várias vezes esses cálculos, é para estar correto. Então a gente encontrou o S2, vamos encontrar agora o S3. A gente descendo aqui. Vale destacar também que a gente tem outra tabela aqui, ó. A gente encontraria também, ó, pegamos aqui, ó, classe 4 e a altura, ó, 15. Classe A que a gente encontraria o 90 também, ó. O 90 tá bem aqui. Classe 4 e de acordo com a altura. Então é mais uma forma da gente confirmar o resultado. É 0,90 mesmo correto. Tinha esquecido desse detalhe que dava para confirmar aqui. Aí agora o fator S3. Tabela 3, ó. Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança, possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva. Hospitais, quartéis, bombeiros, polícia. Usa 1.1. Edificações para hotéis e residências, edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação, 1. Eu acho que é isso aqui, né? Edificações, instalações industriais com baixo fator de ocupação, não. Vedações, não. Edificações temporárias, não. Então é 1. Então o S3 aqui, o S3 é 1. Igual a 1. Então agora a gente já tem todos os parâmetros. A gente pode vir aqui na fórmula e substituir. Então, quem que é o V0 que a gente calculou lá? Calculou não, né? A gente encontrou 44. O S1 é 1, né? O S2 é 0,9, né? 0,9. E o S3 a gente acabou de encontrar que é igual a 1. Quanto que dá esse valor aí? Aqui para mim, confirmar, 44 vezes 0,90, 39,6, né? Metros por segundo. De posse da velocidade, a gente calcula a pressão, né? Então aqui vai ser
Deixa eu copiar a fórmula aqui. VK ao quadrado aqui vai ser 39,6 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, vamos ver aqui. 39,6 ao quadrado vezes 0,613. Aqui dá 961,28 newtons por metro quadrado. Mas a gente pode transformar para quilonewton, então ficaria 0,96 quilonewton por metro quadrado. A gente dividindo por 1000, né? Basta dividir por 1000. Então, deixa eu salvar aqui. Essa seria a pressão que a gente teria. Esse esforço aqui, toda essa pressão atuando sobre a estrutura. Uma estrutura de 15 metros de altura nessa localização. De acordo com a localização, pode variar. Então, vamos olhar aqui o nosso roteiro de novo. Ó. A gente calculou tudo certinho. E vale destacar que 39,6, que foi a velocidade encontrada aqui, ó, equivale em km por hora a 142,56 km por hora, né? Então, quase 50 km por hora. Você imagina só um vento dessa velocidade atuando em uma edificação. Isso porque não é tão alta, né? Imagina um prédio de múltiplos pavimentos numa região como, por exemplo, a região sul. A gente poderia ter velocidades beirando os 200 km por hora. Seria algo absurdo, né? Então, deve-se atentar ao cálculo da ação do vento na estrutura, tá bom? Então, essa aula era só sobre isso mesmo, tá bom? Então, te aguardo na próxima aula.